a nos encontrar através do Evangelho de Jesus nas nossas batalhas, nas nossas, eu posso dizer, né? No nosso dia a dia, né? Na nossa vida. Então, que possamos estar conectados junto ao Cristo nesta noite. Esse tema da noite de hoje, a gente pediu, né, algumas semanas, eu venho pedindo que quem quiser nos indique temas para a gente poder falar aqui nas nossas palestras. E se não me falha a memória, foi a nossa querida Tânia que solicitou esse tema. Eu estou na dúvida se foi a Tânia ou se foi a Fatinha, mas que solicitou o tema que vocês receberam aí sobre Jesus, né? Lá na cruz, dizendo: Pai, por que me abandonaste? Quem aí já ouviu esta passagem? Quem aí conhece esta passagem? E quem aí já teve dúvidas sobre o que ela significa? Porque ela é utilizada como argumento por muitos estudiosos da Bíblia, né, do Evangelho de Jesus, para dizer que o Cristo teve dificuldades, para dizer que o Cristo não suportou, né, assim, que ele, como se ele tivesse pedido arrego, né? Então, a gente acaba buscando, né, estudar um pouco para conseguir desvendar se é isso mesmo. O Haroldo está no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 34. E nesse Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar essa hora derradeira do Cristo, né, aonde ele já estava crucificado, né, ele já tinha passado toda a dor do Calvário, a dor da Via Crucis, né, e juntamente com a dor do Calvário ali, de estar na cruz. E é importante a gente buscar, de fato, algumas compreensões para que o tema da noite faça mais sentido para nós do que simplesmente esta compreensão de que Jesus possa ter fraquejado, Jesus possa ter sentido medo, ele possa ter, sabe, de alguma maneira buscando Deus como alguém que não estivesse dando conta da própria missão. E aí, entender Jesus como alguém que não dá conta da própria missão faz a gente até pensar, né, se de fato ele pudesse ser o Messias, né? Então, eu trouxe aqui, gente, muito do nosso estudo de hoje, se não 98,9%, eu atribuo, assim, 100% crédito, né, ao Haroldo Dutra Dias, que foi a fonte que eu mais mergulhei nela para poder tirar os aprendizados da noite de hoje, para a gente poder conversar a respeito e replicar, né, os ensinamentos. E aí cabe a gente começar por Kardec. E Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução da obra, um item chamado Notícias Históricas. E nesse item chamado Notícias Históricas, o Kardec fala assim para a gente: para se bem compreenderem algumas passagens dos evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras neles frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época.
já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras foram frequentemente mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza. Então, aqui é Kardec usando para a gente o argumento de que importa a gente buscar conhecer o que significa a palavra, não hoje, mas naquela época. Então, lá no capítulo sobre odiar pais e mães, por exemplo, o Kardec deixa lá, né, um rodapé explicando o significado de odiar, né, para que a gente entenda que naquela época odiar significava amar menos, só isso. E a nossa passagem, não sei se todo mundo viu lá, né, sobre o que dizia, mas está em Marcos, no capítulo 15, no versículo 34, que diz assim, o capítulo é de fato, o item, né, é sobre a morte de Jesus. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra, até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloá, Eloá, lama sabactani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E aí, as pessoas, mesmo as que estavam lá ao pé da cruz, achavam que Jesus estava chamando por Elias. Né? As próprias pessoas que estavam ali entenderam equivocadamente. Então, Jesus, como a gente vai buscar em Kardec, né? É importante a gente entender o significado das palavras à época. O Cristo, nesse instante, ele não estava ali abrindo mão da compreensão de Deus. Porque a gente, quando fala, oh Deus, por que você me abandonou? Né? E tem gente que é os católicos, né? Porque eu estou falando católico porque espírita nem gosta de ler Bíblia, porque ele acha que a Bíblia não presta mais, que é só ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Então tem 1 milhão de passagens bíblicas que os espíritas desconhecem por não contato com os evangelhos de Jesus. Porém, a grande maioria de nós, antes de ser espírita, ou foi evangélico ou católico, né? E aí, como católicos, eu não sei como é que era o hábito aí de todo mundo, de contato com a Bíblia, mas tem uma frase que é comum a gente ver católico falando, né? Oh, meu Deus, por que me abandonaste, né? Ô, Senhor, por que você me abandonou? E acaba que nas horas de desespero, essa acaba sendo uma frase comum, né? Então, o que quer dizer esta frase? Quando a gente busca lá no estudo dos evangelhos e dos livros do Antigo Testamento, os salmos de Davi eram cânticos, né, entoados ao rei, e alguns deles eram verdadeiros lamentos. E cada salmo tem uma representatividade. E existe um salmo que fala sobre o Messias, que é o Salmo 22. O Salmo 22 ele é referente à parte da vida do Messias. Parte da vida do Messias. Segundo os estudiosos da teologia, lá na época, né, antes de Jesus, na época dos profetas, existiam várias partes das leituras, dos livros sagrados, que falavam características de como seria o Messias que viria para libertar os hebreus, ou os judeus. Então, haviam várias maneiras de dizer como seria o Messias. Para alguns, ele seria um guerrilheiro, né, um guerreiro. Para outros, ele seria alguém que andaria mais encurvado, né, e que ele entoaria hinos, né, de louvor a Deus. Tinham várias maneiras que eles determinavam
características que se determinariam como era o Messias. E dentre essas características, havia uma delas que ele entoaria o hino dos justos. E o hino dos justos, ele está contido, ele é o Salmo 22. Então, eu não sei se todo mundo sabe, mas olha que coincidência. No capítulo de Marcos, no capítulo 15 de Marcos, no versículo 34, olha as palavras de Jesus. Eloá, Eloá, lama sabachthani. Então, é Jesus perguntando, Deus meu, por que me abandonaste? Eu vou ler agora para nós o Salmo 22. Olha como ele começa. Primeiro, o título do Salmo, Sofrimento e Vitória do Messias. Olha como ele começa. Deus meu, por que me desamparaste? Olha que legal. Então, isso aqui corrobora para a gente entender que o Cristo, e aí ele está falando lá em hebraico, né, o Eloá, Eloá, é a linha hebraica, é a linha, né, da linhagem de Davi. E o que acontece? Ô Haroldo, de uns 400 anos, por aí, né? Não sei se chega a ser 1000 anos, não, né? Mas, enfim, se for, é bem tempo, né? De qualquer maneira, é bem tempo antes de Jesus. E aí, esse salmo, ele diz respeito ao Messias, ao sofrimento e à vitória do Messias. Para aquelas pessoas que estavam esperando a vinda do Messias Salvador, ao ver o Cristo crucificado, pensa no desespero de falar assim, gente, será que nós seguimos o cara errado? Né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas ser crucificado não era uma morte digna na época de Jesus. Era uma maldição ser crucificado, era digno dos ladrões, das pessoas de má vida. Então, pensa, os discípulos são constrangidos ali a ver, e olha que dos discípulos a gente vai ter notícia de João, né, com Maria ali nos pés da cruz, mas o Cristo abandonado sem ter ninguém para recorrer, as pessoas que conseguiram acompanhar Deus, que acreditavam nele, que acompanharam o processo, de frente para aquela cruz, sem saber, né, como que é isso, esse cara que eu acreditei, né? E muitos ainda, como segundo Marcos diz, achavam que ele estava chamando por Elias. Mas Jesus estava declamando o Salmo 22, que é o Salmo do Justo. E aí, para aqueles judeus que faziam as leituras, para aqueles que acreditavam no Messias e sabia que aquele hino seria proferido pela boca do Messias, como diria Haroldo Dutra Dias, para quem sabe ler um pinga-letra, né? Então, ao ouvir a pronúncia do Cristo em hebraico, né, dizendo o texto sagrado que é referente ao Messias, Eloá, Eloá, lama sabachthani, a ficha cai. Porque, segundo alguns que esperavam o Messias, sabia que a gente vai ter isso, né, lá na Páscoa, inclusive, as comemorações da Páscoa do Antigo Testamento, em que o Cordeiro de Deus é imolado, né? É por isso que Jesus fala a pregação dele toda, que ele veio como um cordeiro, inclusive, né? E que ele seria mesmo imolado. Então, Jesus, quando ele fala, eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento, ele deu sinais o tempo todo que ele experimentaria essas coisas que já estavam escritas há muito tempo.
E por que isso? As profecias são cumpridas quando a humanidade, ela, via de regra, não se transforma. Porque nós tínhamos a escolha, né, ou quem esteve presente, tinha a escolha de não crucificar Jesus. E aí, quando a gente vê o Salmo do Justo falando, meu Deus, por que me desamparaste? O Cristo, ele não está falando sobre as dores dele. Porque os profetas diziam que o Messias viria para tomar sobre os ombros dele as dores e os pecados de toda a humanidade. Os nossos irmãos evangélicos falam isso até hoje. Até hoje essa concepção está aí. Ainda acredita-se no poder do sangue do Cristo, né? O sangue de Jesus tem poder. E aí a gente vai entendendo que o Cristo, ele é mestre soberano, não é isso? Se ele é mestre soberano, ele deveria nos dar o exemplo não só na palavra, mas também nas ações. Então Jesus vem nos mostrar e nos dizer que não há a necessidade, absolutamente, de se entregar aos convites do mundo. Não há necessidade, não há motivos que justifiquem o ser de se entregar ao mal, à corrupção, aos desequilíbrios de toda a ordem. E aqui não é um julgamento. É só porque o Cristo, como professor, ele veio ensinar e experimentar que dá para fazer. E aí, ao terminar a carreira, como diria o Paulo de Tarso, que combateu o bom combate, o Cristo nem combateu o combate que é o nosso, que a gente tem que fazer. O nosso bom combate é vencer a gente mesmo. O combate de Jesus foi só mostrar para a gente como que é. Porque não precisava de nada daquilo. Então, essas palavras pronunciadas por Jesus é uma amostra de falar, olha, eu sou ele mesmo. Eu sou o Messias. E ele estava pronunciando o cântico, a poesia do justo. Que era aquele que não precisava viver nada daquilo que estava vivendo. É aquele que veio nos ensinar como passar pelas provas e expiações que já estavam programadas para o planeta. Já saído ao tempo de Moisés, já saído do mundo primitivo e entrando no mundo de provas e expiação. Então, como a gente sabe que o mundo estava entrando já em prova e expiação com a vinda de Moisés? Com o conhecimento das leis divinas, uai. Porque se você não tem uma lei divina, você vai fazer o que você der conta. E aí está tudo certo. Consegue entender que uma terra sem lei, tudo que for feito, nada está errado? Se não tem lei, tem certo e errado, gente? Não tem. Mas se a partir do momento que tem uma lei, aí você só existe causa e efeito quando entra uma lei que determina o que pode e o que não pode fazer. Ou, na verdade, a lei não determina o que pode e o que não pode fazer. Ela determina que as consequências das coisas. Vocês percebem que a lei divina não nos obriga a cumpri-la? Vocês já pararam para perceber isso? Já perceberam que os 10 mandamentos não nos obrigam a cumpri-los? Mas eles já te dão um norte, dizendo que se você fizer algo diferente do que está ali, tem consequência. Mas a lei não obriga ninguém a cumprir a ela mesma. E Deus não obriga ninguém a cumprir a lei
enquanto essas... Na verdade, Deus não obriga ninguém a cumprir a lei, né? Só que quando um lugar já não te cabe mais, Deus só te troca de planeta. Tudo que não é proibido é permitido. É isso mesmo, Walter. Então, a gente percebe que a lei divina não obriga a gente a cumpri-la. Só que você vai ficar aonde coabitam pessoas que não querem cumprir a lei também. Você vai estagiar em lugares melhores quando você entender de praticar a lei. E o Cristo veio para nos ensinar em completude que a gente pode fazer. E aí, gente, quando você chega no momento de aferição dos seus valores, quem que vai fazer a prova para você? Aqui eu acredito que a maioria de nós já passou pela escola, né? Ou se não passou pela escola, já recebeu qualquer tipo de educação. E a gente já precisou de provar para o pai e para a mãe, ou mostrar através da prova feita, como que está a nossa capacidade de compreensão das coisas. Se você entendeu ou não entendeu o recado que a vida está te dando. Se você entendeu ou não entendeu a matéria que o professor ensinou. E aí vem a prova. E eu acho que todo mundo que está aqui já teve a oportunidade de passar uma dificuldade na vida e tentar achar alguém, procurar alguém para pedir um socorro e você não achou ninguém. Já passou por isso? Você passa um aperto e liga para um e procura o outro, e liga para um e tenta ir na casa do outro, você não acha ninguém, e você passa por aquela dor sozinho. Já passou por isso? Esse momento em que você não acha ninguém, muito provavelmente, é o seu momento de aferição de valor. É a sua prova, é literalmente a sua prova. É quando ninguém pode te ajudar. Então, quando você vai fazer uma prova na escola, você aprendeu a matéria, aprendeu. O professor entrega as provas e fala assim, ó, se eu pegar colando, é zero, não é assim? Se eu pegar colando, eu tomo a prova dos dois. Só que Deus, quando chega a hora da prova, ele não precisa ficar vigiando a gente, que já tem as leis, né? As leis já fazem esse trabalho. E aí, nesse momento nosso de prova, nós ficamos literalmente sozinhos para provar se nós estamos na condição de realizar ou não. Quem já leu a obra Nosso Lar tem um exemplo claro disso. Que é naquela hora que André Luiz decide voltar na casa dele. E o André Luiz passou ali 8 anos de umbral, não é isso? Depois vai para Nosso Lar, se recupera e fica doido querendo visitar a família. Eles falam para ele assim, calma, se prepara primeiro, né? Se cuida primeiro, que a mulher dele já tinha arrumado um outro marido, né? Alguém que já estava dormindo no lado da cama dele. E aí, quando ele vai, ele ganha permissão para voltar para a casa dele. Ele chega lá, quando ele se depara com a cena, o que acontece? Ele é visto sozinho. Ele se vê sozinho. Aí não tem ali Clarencio, não tem Lísias, não tem ninguém. Por um instante, ele está completamente sozinho. E na solidão dele, ele vai lá no inferno e volta, não é assim? Ele vai lá e sente
aquele turbilhão de coisa ali misturada, complicada, mas ele pega e toma uma decisão, ele fala assim, não, eu vou ajudar sim. Na hora que ele decide ajudar o marido atual da esposa, o que acontece? Aquela enfermeira aparece e vai lá ajudar ele. Mas o momento de decisão cabia a quem? A ele. Aquela era uma prova de quem? Dele. Então, aquele momento era o momento de um dos calvários do André Luiz. É o momento em que a decisão só cabia a ele. E nós temos momentos na nossa vida que somos provados nas nossas experiências. Então, é aquela hora em que o anjo da guarda dá um passo para trás, o guia espiritual dá um passo para trás, os responsáveis pela sua encarnação silencia todo mundo. É aquele momento que você se sente sozinho na vida e fala assim, Deus me abandonou, não é possível. E a hora que você passa pelo tumulto, bom ou ruim, o que acontece? Todo mundo que você correu atrás começa a te ligar e te mandar mensagem. Oh, você tá precisando de mim? Tá tudo bem? O que aconteceu? Eu não pude te atender, estava ocupado. Já perceberam coisa parecida? Aí você fala assim, agora não precisa vocês mais não, agora já resolvi. Agora vocês vai todo mundo tomar banho. E a gente não entende que esses momentos é que são os momentos nossos da prova ou da expiação. Que aí não cabe ninguém nos ajudar com a cruz. É você com a sua vida. É você com Deus, é você com a lei divina. Então perceba que na sua vida, quando você perceber que os negócios estão ficando agarrados, que ninguém consegue te ajudar, e não sei o quê, talvez você esteja vivendo um daqueles momentos em que pede decisão sua. Aprendizado seu, prova das suas experiências. E cuidado para que você só não seja uma pessoa orgulhosa e não aceite ajuda. Aí tem diferença. Você pode ser só uma pessoa que quer levar o mundo no peito e na raça, e aí fica chorando sozinho porque ninguém te ajuda. Mas na hora que as pessoas oferecem ajuda, não aceita. Tem diferença. Então, quando você reconhece que você pode contar com a ajuda das pessoas, que as pessoas te ajudam e você é grato a isso, ok. Aí, quando chegar essa situação que você não achar ninguém, entenda também que talvez aí não haja uma ingratidão com seus amigos e possa ser só a lei divina para assim, gente, esse BO aqui é do Cadinho. Ninguém ajuda, irmão, só ver como é que vai sair. Ah, esse BO aqui é do Sr. Mendes. Ninguém ajuda ele agora, não. Dá um passo para trás aí, todo mundo. Porque senão a gente também não aprende, né? Senão a gente também não vai ter as nossas experiências, seus guias espirituais, seus anjos de guarda, ficar o tempo todo carregando a gente na mão. Então, sabe aquela metáfora que o pessoal fala, assim, né? Pegadas no caminho, né? Quando tem uma pegada no caminho só, é Jesus carregando a gente no colo. Às vezes pode ser você andando sozinho e Jesus está só te filmando. Para saber até onde você vai dar conta. Para saber como está o seu falar, sim, sim ou não, não. E, gente, nem sempre isso é claro na nossa vida. Nem sempre essas manifestações da vida, elas são objetivas e óbvias. Muitas vezes a gente só vai lembrar disso no susto. Depois que já passou. Depois que a gente já viveu. E está tudo bem. Não tem problema nenhum isso. O negócio é só a gente estar atento às oportunidades para a gente não passar em blasfêmia. Para a gente não passar de maneira a
praguejar a própria vida, a insultar Deus. Então, essa passagem, acho que foi a Tânia mesmo, né, Tânia, que pediu para a gente trazer, ela fala não de um Cristo que está ali perdido, querendo entender o que aconteceu. Gente, Jesus é o governador espiritual do planeta. Jesus, como diz lá, conhece cada um pelo nome. Então, não tem em Jesus, obviamente, se a gente parar para raciocinar, incompreensão da vontade de Deus. Ele falava assim, eu e o Pai somos um. Se ele e o Pai eram um só, percebe que não cabe incompreensão da parte de Jesus, gente? Não cabe incompreensão da parte de Jesus. Então, este evento é o Cristo chancelando que ele era o Messias através da declamação do Salmo 22, que é o Salmo do justo. O justo é aquele que sofre algo de fato sem necessidade. E em cima da terra até hoje teve um justo só, que foi Jesus. E ele era o justo porque ele dizia, eu sou o caminho e a verdade. Para ser a verdade, importa que você seja justo. E a vida. Então, o Cristo, ele veio nos ensinar de tal maneira que ele deixou todos os sinais para que entenda, quem quiser e quem puder entender, que ele era o Salvador e que ele fez o que tinha para fazer e que ele, de fato, morreu imolado, como as outras profecias também diziam, como morreria o Filho de Deus. É muito interessante assim perceber o quanto que o Cristo foi fiel às Escrituras, percebe? E a fidelidade do Cristo às Escrituras vem por uma não compreensão do que ele veio fazer. Porque as profecias foram feitas, no fundo, para não serem cumpridas. Porque as profecias geralmente são tragédias, né? E a tragédia ela só acontece quando o coração do povo não se transforma. Quem já ouviu a história do Jó? Do Jó não, do Jonas. O Jonas que esteve na baleia por 3 dias, mergulhado em espiritualidade. Deus fala com Jonas assim, vai lá em Nínive e avisa que eu vou botar fogo lá, igual eu fiz com Sodoma e Gomorra. O Jonas vai, é engolido na baleia, passa 3 dias na baleia, sai, chega lá em Nínive, Deus fala com ele para arrumar uma casinha lá, plantar árvore na frente da casa, que ele ia botar fogo na cidade. Aí o Jonas vai lá e dá notícia, o Senhor Deus mandou avisar que ele vai botar fogo aí, tá? O que o pessoal de Nínive faz? Se transforma. Na hora que o pessoal se transforma, o que Deus faz? Bota fogo na árvore na frente da casa do Jonas. O Jonas fica numa chateação tremenda. Ele fala assim, pô Deus, além de não queimar o povo, você ainda queimou minha árvore? Que era o meu lugar de descanso? E Deus fala com o Jonas assim, uai Jonas, você preferia que eu botasse fogo na cidade? Botasse fogo nas pessoas? Então, a profecia do Jonas, e o Jonas ainda fala assim, mas eu vou sair como mentiroso. Ele fala assim, mas você queria o quê? Que eu queimasse as pessoas mesmo depois da transformação delas? Então, a profecia do Jonas não acontece por quê? A postura e a conduta moral do pessoal de Nínive era semelhante ao pessoal de Sodoma e Gomorra. Que, para quem não sabe, né, pessoas com alto nível de promiscuidade, né, de desequilíbrios. É por isso que Deus vai lá e dá um jeito lá em Sodoma e Gomorra naquelas pessoas que conviviam lá. Metaforicamente falando, usando, né, Deus como um agente direto.
Mas quando ele faz a promessa a Nínive, as pessoas se modificaram, então elas não precisavam de passar pelo terror de serem atacadas pelo fogo de Deus mais. Então a profecia ela acontece quando a gente não se transforma. Quando você se transforma, o seu destino automaticamente é um destino mais feliz. E essa felicidade, ela não tem padrão. Aonde que a gente encontra que essa felicidade não tem padrão? No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item Sede Perfeitos, aonde os Espíritos falam que fomos todos criados iguais para a dor, mas que isso é diferente a respeito da felicidade. Todos fomos criados iguais para a dor, mas para a felicidade, cada um a sente de um jeito diferente. Gente, engraçado isso, vocês não acham, não? Eu acho. Eu acho. Porque quando a gente descobre que nós somos todos criados iguais para a dor, mas que nós vamos sentir a felicidade de uma maneira diferente, isso quer dizer que nós vamos ter a capacidade de desfrutar da felicidade de acordo com a maneira pela qual a gente enxerga a própria vida. A felicidade está diretamente vinculada à maneira com que você entende da sua própria vida e das leis de Deus e do cumprimento das leis de Deus na sua vida. Lá para o Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, com Chico Xavier, ele fala lá no texto que chama Liberdade. Ele fala que liberdade é fazer a vontade de Deus. Liberdade é conseguir executar a vontade de Deus. O resto é livre-arbítrio. A gente tem livre-arbítrio. A gente pode escolher entre fazer o bem ou não fazer. Aquele que tem liberdade, o mal nunca foi escolha. Deixar de fazer o bem nunca foi uma escolha. Então, o Cristo, quando profere isso, é o justo cumprindo 100% da regra. E essa dúvida sobre quem eles eram, quem ele era, desculpa, virava e mexia, alguém falava que Jesus era alguém. Ele fala assim, quem dizem que eu sou por aí? E aí eles falam, uns falam que você é um profeta, outros falam que você é Elias. Ele fala assim, e você, Pedro, para você, quem eu sou? Ah, para mim o senhor é o Filho de Deus. Ele fala assim, que bom, que não foi nada na terra que te disse isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Então, o Cristo, ele afere de vez em quando com os próprios discípulos o que eles estavam entendendo dele mesmo. Perguntando para eles se eles sabiam efetivamente quem ele era. E ao ter as respostas, ele falava se estava certo ou não. Que é certo, assim, de acordo com o coração de cada um. Gente, então perceba que quando você for chamado para carregar a sua cruz ou ser crucificado, justamente, Marcos, quando Pilatos pergunta, né, se é rei, ele fala assim, você que está falando. Tu dizes. Então, se é rei, ele fala assim, se eu fosse rei, meu povo não me deixava crucificar. Olha que interessante. Se é rei, meu reino não é desse mundo. Jesus o tempo todo disse a respeito do que ele era e quem ele era. E quando você for chamado a carregar a sua cruz, ou quando você for crucificado nas suas experiências de prova e expiação, saiba que os seus amigos não são ingratos. Sua família não está te abandonando. É porque tem dor que você precisa enfrentar sozinho.
Tem dor que para você crescer, será bom que ninguém te ajude para que você receba o mérito do seu trabalho. É o mundo de provas e expiações que a gente vive ainda. Para que nós tenhamos no futuro a alegria de declamar o Salmo dos Justos. Então, é um consolo gigantesco para os judeus que estavam atentos ouvir Jesus pronunciar aquele salmo. Que estava dizendo assim, ó, eu sou. Sabe lá no capítulo 1 de João, que é o eu sou? Antes de Abraão, eu sou. É assim que começa o capítulo 1 lá do Evangelho de João. Então, Jesus era antes do começo das coisas. Teremos a oportunidade de um dia cantar esse salmo. Teremos a oportunidade de um dia nos ver justos e sentir a justiça. Por enquanto, nós estamos com fome e com sede de justiça. Haverá de chegar o dia em que seremos justos. E aquele que é justo pode abrir a boca para dizer, eu sou a verdade. Enquanto isso, a nossa verdade sempre será relativa, de acordo com as nossas experiências, de acordo com a importância que nós dermos para as coisas. E aí Jesus deixa de ser alguém com boa vontade só e se transforma, ao pronunciar essa frase, de fato, naquele Messias esperado, acendendo a chama da esperança no coração daqueles que estavam ali desarrazoados no pé da cruz. Mas se parar para perceber, poucos ouviram e poucos entenderam, porque o registro de Marcos deixa isso claro para a gente. Mas com certeza houveram aqueles que escutaram bem e entenderam o recado. 2000 anos depois, nós estamos aqui sentados na frente dos nossos computadores ou celulares, buscando compreender o que foi dito, para que o véu da dúvida sobre Jesus ter fraquejado ou não possa cair diante da gente. 2000 anos depois, nós estamos precisando de entender e deixar que o véu da dúvida caia para que a gente tenha certeza que Jesus não fraquejou. Olha o tempo que Jesus tem que esperar. Olha a boa vontade e a paciência de Jesus para esperar as nossas compreensões. Deixa eu só ler essa pergunta aqui. Ô Marcos, esse gesto, ele não pode ser considerado uma parábola, porque uma parábola é uma história. Jesus não está contando história nesse momento. Jesus está bradando, ele está entoando um louvor, um salmo. Então, o que ele está fazendo é, de fato, mostrando assim, olha, eu sou o justo esperado por vocês. Eu não vim para uma guerra. Eu estou vindo mostrar para vocês aquela parte que vocês estão discutindo, em que o Messias viria encurvado e que ele falaria, que ele pregaria, que ele curaria, andaria entre os fracos, os pobres, os humilhados, e que depois de tudo seria crucificado. Está lá nas profecias. Livro de Elias, se não me engano. E aí ele mostra assim, ó, sou eu mesmo. Então não é uma parábola, Marcos, porque é uma vivência real do Cristo. Mostrando para a gente que no momento da prova... Então, o que ele estava fazendo nesse momento? Provando que era o Messias.
E ele faz isso entoando o salmo. Ele está provando para nós. A nossa oportunidade agora é de conseguir, compreendendo essas coisas, nós irmos aos nossos bons combates, compreendendo em nós mesmos as nossas oportunidades de crescimento espiritual, de esforço para nos vencer. Era a última prova mesmo. Eu não diria uma prova humana, mas, de fato, prova crística, que ela é mesmo. Gente, isso aí é de uma preciosidade tamanha que isso nos dá mais força, eu não sei a vocês, mas isso nos dá mais força, pelo menos a mim, a conseguir ver Jesus com um olhar tão belo, tão grandioso, tão, sabe, acolhedor de quem não desistiu de nós, quem não desistiu de dar até o último segundo provas de que a gente pode vencer o mundo, de que a gente consegue vencer a si mesmo nas dificuldades da vida. Assim, sim, ainda em corpo, né? O dizer, como nós dizemos, né, que a carne é fraca, né? O Cristo mostra para a gente que a carne não é fraca, não. Fraca é o espírito mesmo. É o nosso espírito que é enfraquecido e que não consegue suportar, muitas vezes, as influências da matéria. E o Cristo mostra que a carne pode até ser fraca. E na carne fraca ela foi rasgada. Que é isso, Marcos? Não tem que pedir desculpa, não. A carne é tão fraca que ela foi rasgada pela batida dos chicotes, né, dos cilícios. A carne é tão fraca que foi perfurada pelos pregos do martelo. A carne é tão fraca que foi quebrado os ossos da perna. A carne é tão fraca que a costela foi perfurada pela lança. Mas o espírito é tão forte que, apesar de todas essas dores, ele falou: Pai, perdoa-os que eles não sabem o que fazem. Então, a gente vai encontrando no Cristo as forças para que a gente consiga, cada dia, conquistar aquilo que a gente deseja enquanto evolução espiritual. E essas forças, elas bem compreendidas, fazem, inclusive, a gente entender primeiro a nossa humanidade. Faz a gente entender primeiro a nossa pequenez, para que a gente não queira dar passos maiores que a nossa perna dá conta. Para que a gente possa encontrar em Jesus o porto seguro, mas compreendendo que nós ainda vamos fazer o que ele fez. Mas para isso é importante trilhar um caminho de autoconhecimento, um caminho de melhoria, um caminho de compreensão de si, da própria vida e do roteiro da vida para conosco, né? Essa passagem, ela, para mim, ela engrandece Jesus de uma tal maneira que faz com que a gente compreenda a força espiritual que nós temos. Porque a lei divina está na nossa mente, na nossa consciência. A lei divina habita dentro da gente. E acessar a lei divina é acessar poderes espirituais que nós temos e que a gente não faz ideia do quanto a gente pode ir além diante das nossas vontades, do nosso desejo de querer ser alguém melhor, do nosso desejo de querer estender o bem às pessoas. Então, pessoal, que a gente possa ter na nossa mente, ter na nossa consciência a certeza do Cristo como, de fato, o Messias.
E que essa certeza ela seja tamanha para que qualquer argumento que um dia alguém tentar usar conosco para mostrar que o Cristo tinha fraquezas, para mostrar que ele tinha dúvidas, para mostrar que ele tinha incertezas, possa não afetar nosso raciocínio. Porque o Cristo, ele já está tão além da gente nas suas capacidades que a gente não sabe nem ainda como falar como Jesus, quiçá fazer como Jesus. Então, todas as capacidades que nós tivermos de criar argumentos de crítica, de sabotagem sobre as potencialidades de Jesus, que a gente possa usar essas capacidades, essas potencialidades, para fazer mais e melhor para a nossa vida mesmo. Para que a gente consiga engrandecer a nossa história pelo bem que a gente possa fazer, pelo bem que a gente possa realizar na nossa vida. Eu espero que tenha sido útil esse estudo. Eu agradeço a Tânia que nos pediu, né, para trazer esse estudo aqui. Espero que tenha sido útil para todo mundo. Espero que tenha sido bom para vocês. Agradeço a oportunidade que me fez pesquisar muita coisa, me fez correr atrás de muito ensinamento novo. E, para mim, é uma satisfação muito grande a gente poder estar aqui. Tá bom? Então, agradeço mais uma vez. E que o Cristo possa permanecer conosco, não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida.